Aleluia. O Rei está aqui. Aleluia. O Todo-Poderoso está aqui. Aleluia. Aleluia. O grandioso, o magnífico, o Deus forte, o Todo-Poderoso, o Eterno, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. A sua presença já pode ser sentida, já pode ser percebida. Já podemos perceber a unção no lugar. Aleluia. 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 Fica pronto, meu irmão. Fica atento a tudo aquilo que Deus tem para fazer nessa noite, a tudo aquilo que Ele tem para falar nessa noite. Aleluia. Eu já vou sem delongas, já vou chamar aqui à frente a ministra da noite, a irmã Cíntia Dantas. Eu queria que você desse uma salva de palmas para a irmã. Aleluia. Veio junto com seu marido Edbine Dantas, mais conhecido por Dantas, e com seu filho Henrique, que serviu junto comigo lá em Zona Norte, e a sua esposa Valéria. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui. Estamos com expectativas em receber de sua vida. A irmã Cíntia é licenciada pelo Ministério Verbo da Vida, formada no Rema, na Escola de Ministros. A gente tem acompanhado boa parte da trajetória deles, dessa família poderosa. E deixa eu te dizer, é um privilégio para nós, de fato, podermos receber daquilo que Deus tem feito na vida dela, que tem depositado na vida dela. Então eleva a tua expectativa nessa noite, porque Deus vai falar contigo. Amém? Então diga comigo, irmã Cíntia, seja bem-vinda. Flua. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que o louvor cantasse só mais uma vez o refrão dessa música. Eu sei que o Senhor, Ele está aqui. Porque no meu momento de oração eu disse: Pai, eu estou indo lá para entregar uma semente da Tua palavra. Mas eu sei que lá tem corações desejosos. Eu sei que lá tem bons terrenos. Pessoas que estão, como o pastor disse, gerando expectativas para o que o Senhor vai ministrar nessa noite. Então a presença dEle está aqui. Honre a presença do Senhor Jesus. Reverencie essa presença que é tão maravilhosa. Louvor, por favor, mais uma vez. A tempestade está, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos por tua presença aqui, porque nós desejamos e sabemos que o Senhor se faz aqui presente, Pai, porque a tua palavra diz
que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, você se faz presente. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de entender mais, de compreender mais da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é infalível, a tua palavra que é imutável, a tua palavra que nos tira do cativeiro, Senhor, e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Obrigada por cada pessoa que veio aqui para receber a tua semente, Pai. E elas não sairão daqui frustradas. Elas sairão daqui, Senhor, cheias de sabedoria, cheias da tua palavra, cheias do Espírito Santo, Pai, porque esse é o teu desejo. Que o teu conhecimento venha, Pai, nesta noite e mude as nossas rotas, mude as nossas vidas, os nossos destinos, Pai. Obrigada pelo teu amor derramado, Senhor. Obrigada por essa família, Verbo da Vida Janga. Por pessoas que têm um coração plantado aqui, Senhor. Por pessoas que estão com a visão, Pai, avivada em seus corações. Eu te agradeço, Pai, por famílias restauradas nesse lugar. Por pessoas salvas. Por pessoas curadas, Pai. Por pessoas libertas nesse lugar, Senhor. Todo o projeto do Verbo da Vida Janga prosperando. Recursos chegando. Recursos infindáveis chegando. Para que a tua palavra seja semeada. O teu evangelho seja pregado. Para que as pessoas conheçam, Senhor, a vida abundante que você diz que há em você. Nós te agradecemos por essa noite e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, meus queridos. Será que o louvor pode ir? Será que você poderia ficar comigo? Muito trabalho para você? Não. Obrigada, louvor. Vocês são uma bênção. Prepararam um ambiente aqui de forma maravilhosa. E mais uma vez eu estou aqui, né? Com muita gratidão no meu coração. Para mim é uma grande honra, uma grande responsabilidade. Quando eu vejo o pastor apresentando dessa forma, né, eu digo, meu Deus, o pastor elevou a responsabilidade deste vaso, né? Mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui novamente com vocês. Para mim é uma grande honra estar com a minha família, com meu esposo Dantas, com meu filho Henrique, Valéria e Cecília, que é a nossa netinha, que está lá no departamento infantil. E o tema que o pastor sugeriu, né, que eu trouxesse hoje, que o Senhor trouxesse através de mim, na verdade, é um tema que vem me instigando ao longo da minha jornada, para que isso esteja sempre avivado no meu coração. Porque se a gente não tiver isso que o tema sugere que a gente tenha, a nossa caminhada cristã ela pode ser frustrada logo no início. Logo no início. A partir do momento que a gente se converte, a gente tem que entender, e o tema da ministração é o temor do Senhor. A gente tem que entender, compreender o que é o temor do Senhor. Então hoje eu trouxe aqui um estudo para vocês. E coincidentemente, não é coincidência, né? Porque no reino espiritual não há coincidência, mas há uma cristocidência. Esse tema proposto para essa noite é a minha primeira ministração do ano de 2024. Então eu estou inaugurando janeiro aqui com vocês. E esse também foi o tema da minha primeira ministração, quando eu fui convidada pela primeira vez para pregar numa igreja do Verbo da Vida. Isso aconteceu lá em Surubim, no ano de 2020, em janeiro de 2020, 12 de janeiro de 2020. Há 4 anos eu estava sendo ensinada e também ensinando sobre o temor do Senhor. E eu acredito no princípio das primícias. Eu sei que há algo valioso nas primícias. Então eu espero que, assim como eu, vocês também retenham aquilo que é bom. Aquilo que vai trazer crescimento, amadurecimento. Aquilo que você vai pegar e vai dizer assim, isso aqui é importante para a minha jornada. Isso aqui é fundamental para a minha caminhada cristã. Sem isso, eu vou muito para perto. Eu não vou muito longe. Aleluia. Glória a Deus. E aí foi fundamental para mim naquele ano. Quem lembra de 2020, que foi quando estourou a pandemia? Foi fundamental para mim naquele ano eu entender o que era o temor do Senhor. Porque naquele ano, 2020, foi muito desafiador, não é? Foi muito desafiador para a humanidade como um todo. Todo mundo sentiu a pandemia, cada família, cada pessoa. E aí,
eu entendo como isso foi fundamental para que esse temor ele me sustentasse naquela época, para que ele me edificasse, ele colocasse raízes mais profundas no conhecimento de Deus. E olha que fazia já um tempinho que eu tinha me convertido, eu me converti em 2013, mas as mesmas verdades, elas precisam estar sendo visitadas, porque é segurança para a gente visitar as mesmas verdades. Às vezes a gente está no culto, e eu já passei por isso, tá, gente? Então eu vou me colocar aqui na cruz. Às vezes a gente está no culto e diz assim: ih, lá vem esse assunto de novo, lá vem esse tema novamente. Mas ouvir as mesmas verdades é segurança para a gente. Porque cada vez que as verdades vão sendo pregadas, ministradas, ensinadas, fundamentos vão sendo enraizados. Né? A gente vai se firmando mais naquilo que realmente importa para a vida da gente. E esse tema veio novamente para esse mês de janeiro, no início de ano, como primícia. Glória a Deus por isso. E eu creio que há algo que o Senhor quer nos ensinar, quer forjar dentro de cada um de nós, como fundamentos e convicções. Então não fica desapercebido. Se eu tiver um conselho para dar para vocês, não fica desapercebido, fica atento, não olha para esse vaso que está aqui, não é o vaso que importa, mas é aquilo que está na palavra. E Deus, Ele me preparou para esse momento, Ele me mostrou algo que eu venho compartilhar com você. E é interessante que hoje pela manhã eu estava orando, eu estava no meu momento de consagração, e Ele trouxe uma palavra para essa igreja. Pastor Guilherme, Adriana, o Senhor me trouxe uma nota para essa igreja, dizendo que é tempo de frutificação. É tempo do verbo da vida Janga frutificar ainda mais. Porque já frutifica, mas vai frutificar ainda mais. E sabia que isso não depende só do pastor e de Adriana? Isso depende de cada um de nós. Porque cada um de nós, a gente vai prestar contas daquilo que a gente ouve. A gente vai prestar conta daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Mas a gente também vai prestar conta daquilo que a gente ouve. Então vocês estão no lugar privilegiado, recebendo uma palavra, um maná maravilhoso. Valorizem tudo que é pregado aqui. Valorizem o maná que o Senhor traz para essa igreja. Porque eu sei que haverá frutificação. Eu sei que será um tempo de frutificação. Porque se o Senhor me comunicou, não foi à toa. E eu estou compartilhando com vocês. Depois vocês me falam se isso realmente testificou ou não no coração de vocês. E é engraçado que quando o Senhor ministrou esse tema para mim em 2020, sobre o temor do Senhor, Ele me trouxe um exemplo muito prático. Na época, eu trabalhava no empresarial que fica ao lado do Shopping Rio Mar, lá no Pina. E quando eu saía para almoçar no Shopping Rio Mar, não tinha nenhuma sinalização. Então eu passava por uma plataforma e muitas vezes a gente tinha que concorrer com os carros que passavam nesse local. E motorista nem sempre, né, respeita o pedestre. E ainda mais quando não tem sinalização nenhuma. E aí a gente ficava se aventurando para passar quando o carro não viesse, né, para ir pelo cantinho, para não ter problema nenhum. E mais um belo dia eu chego para trabalhar e eu vejo que o cenário mudou. Eu vejo que do prédio para o shopping, na passarela por onde a gente passava, eles colocaram uma faixa de pedestre. Eles colocaram um semáforo para que os carros pudessem parar, para que a gente pudesse atravessar. E eles colocaram uma faixa, inclusive com proteção, para que a gente pudesse caminhar por essa faixa e chegar no shopping seguro, sem qualquer risco de vida. Mas é interessante porque eu olhava as pessoas e algumas pessoas continuavam fazendo o caminho que fazia antes, sem respeitar qualquer sinalização. As pessoas passavam quando o sinal estava aberto, correndo quando o carro estava vindo, e muitas vezes o carro tinha que parar para que o pedestre pudesse passar. As pessoas não andavam pelas faixas de pedestre, as pessoas andavam por fora da grade de proteção que tinham colocado. E naquele momento, o Senhor, Ele comunicou algo em mim. Ele disse: assim as pessoas ignoram o temor do Senhor. Da mesma forma,
as pessoas ignoram o temor do Senhor. Elas preferem fazer o que acham certo e seguro, muitas vezes para encurtar distâncias do que querem alcançar, mas não percebem que estão no caminho de morte. Olha que sério. Com algo simples, irmãos. Eu estava indo almoçar e naquele momento o Senhor me deu esse ensinamento. E como eu estava prestes a ministrar lá em Surubim, Ele me comunicou para eu pregar sobre o temor do Senhor. Então a ministração daquela época foi o temor do Senhor, a chave do tesouro de Deus. E a gente vai descobrir um pouquinho do que é esse tesouro. Vamos lá em Isaías, no capítulo 33, nos versos 5 e 6. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Isaías 33, versos 5 e 6, que diz assim: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria, conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Uau! Olha que coisa maravilhosa. Ele será o firme fundamento. O temor do Senhor é um firme fundamento nos tempos a que você pertence. O temor do Senhor hoje mesmo é um firme fundamento. É algo que você tem que estar enraizado. E ele tem mais, ele diz uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então a gente pode ver nesses versículos, nesse versículo de Isaías, que o que mantém o Senhor, o que mantém Jesus em nossas vidas como uma firme fundação é o temor do Senhor. E eu creio profundamente nisso, irmãos. Que o que mantém de pé o cristão todos os dias, a gente pode até nem saber, a gente pode até nem valorizar isso, mas o que mantém a gente de pé todos os dias é o temor do Senhor. E é engraçado que eu estudei também esse livro aqui, eu até recomendo que vocês leiam. Esse livro se chama O Temor do Senhor, de um pastor americano chamado John Bevere. Eu gosto muito desse escritor, desse pastor. Eu tenho uma coleção gigante dele. E nesse livro aqui, ele conta a história de um pastor, também americano, muito conhecido, que liderava programas de TV evangelísticas nos Estados Unidos. Mas esse pastor americano, não John Bevere, o outro, ele foi pego em adultério e fraudando. Lá nos Estados Unidos eles não aliviam, tá, gente? Foi pego roubando, vai para a cadeia. Foi pego fraudando, vai para a cadeia. E esse homem, ele foi preso. Esse pastor americano, ele foi preso. Ele estava adulterando e fraudando. Um homem que conhecia a palavra, que pregava a palavra, era muito conhecido porque a TV, o programa dele alcançava milhares de pessoas. E quando ele estava preso, ele teve acesso a um dos livros de John Bevere, que não foi esse, foi um outro livro. E ele disse que quando leu o livro de John Bevere na prisão, os olhos espirituais dele foram abertos. É como se ele tivesse nascido novamente naquele momento, quando ele leu aquele livro. E ele ficou muito curioso para conhecer John Bevere. Então a secretária desse pastor que estava preso fez contato com a secretária de John Bevere, para que John Bevere fosse visitá-lo na prisão. E John Bevere foi, porque ele tinha curiosidade. John tinha curiosidade de saber o que tinha acontecido com aquele homem, porque ele era tão influente. Sabe, o programa dele alcançava tanta gente e ele tinha curiosidade de saber o que foi que aconteceu na vida dele. Em que momento ele tinha parado de amar o Senhor Jesus. E ele disse que quando chegou na prisão, esse outro pastor que estava preso ficou 1 hora vomitando em cima dele, né? Como tinha lido o livro, as experiências que ele tinha tido com Deus na prisão, como os olhos dele foram abertos, e ele estava desabafando, e John guardando a pergunta que ele tanto queria fazer. Depois de quase 1h30 desse homem falando, ele perguntou: pastor, qual foi o momento que o senhor deixou de amar Jesus?
Em que momento isso aconteceu para o Senhor ter se deixado cair no pecado? E ele diz que, para surpresa dele, a resposta do pastor que estava preso foi: eu nunca deixei de amar Jesus. Em momento nenhum eu deixei de amar Jesus. Ele estava comigo em todo o processo. Tudo o que eu estava fazendo, eu estava amando o Senhor Jesus. E ele disse que abriu os olhos assim e disse assim: como assim? Ele disse: eu nunca deixei de amar Jesus, mas eu perdi o temor de Deus. Eu deixei de ter o temor a Deus. E muitas vezes a gente está assim: eu amo o Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Jesus, mas fazendo coisas que não agradam a Deus. Andando de uma forma que Deus não se agrada. E o que vai manter a gente nessa arena da submissão, da obediência, é o temor do Senhor. Nem sempre vai ser o amor. Não se choque com isso que eu vou dizer, não. Mas nem sempre vai ser o amor. Porque o amor, ele pode até ser passageiro. A gente vê às vezes tanto marido e tanta esposa dizendo que ama. Eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa, mas faz coisas erradas. Que amor é esse? Não é o mesmo amor de Deus. Não é o amor do tipo de Deus. Mas vamos seguir aqui. A Bíblia diz que não existe só uma firme fundação nessa passagem que eu li de Isaías, ou um alicerce firme onde podemos estar. Diz que além disso, também temos uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Olha que maravilha. A minha oração nos últimos tempos tem sido: Pai, derrama da tua sabedoria. Eu quero ter a tua sabedoria. Eu quero que você dê para a tua igreja mais sabedoria. E a sabedoria está dentro do temor do Senhor. Ela faz parte desse tesouro do temor do Senhor. E por que comparar o temor do Senhor a uma firme fundação? Aqui em nosso meio, eu creio que tem alguns engenheiros, arquitetos, mestres de obras, enfim, alguém que trabalhe com obra, né? Nós sabemos que uma casa, ela pode ser construída, ela pode ser linda, ela pode ser majestosa, ela pode ter os melhores equipamentos, os mais sofisticados produtos, pode ter mármore, madeira, pedras preciosas. Ela pode ser a casa dos sonhos de qualquer pessoa, mas se essa casa não tiver uma fundação sólida, quando vier uma tempestade, ela poderá cair e grande será o estrondo. Não é assim? A gente vê isso na Bíblia. Mas do contrário, podemos ter uma casinha bem modesta, bem simples. Mas se ela for construída sobre uma fundação sólida, uma fundação feita de rocha, pode vir a tempestade que for, ela não vai cair. Amém? A fundação, ela é muito importante. Não importa o quanto a nossa vida cristã é legal. Não importa o quanto a nossa vida é descolada, é legal. A gente pode até ter uma vida cristã que ela é descolada, que está aí nas mídias sociais, que está nas redes, que todo mundo vê e deseja ter essa vida cristã. Mas se não tivermos a fundação, quanto maior a casa, maior a queda. A gente pode ver isso na parábola da casa edificada da rocha em Mateus, quando Jesus ele ensina. Isso está lá em Mateus 7, de 24 a 27, em Lucas também, de 6, 46 a 49. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Mas Jesus nos ensina que aquele que se mantiver com a palavra, aquele pode se considerar um homem prudente e se manter firme. Mas aquele que abandona os princípios da palavra, os ensinamentos da palavra, ele diz que aquele é um homem insensato. E grande será a sua ruína. Então o que a gente vê aqui é que a fundação é o temor do Senhor. Amém? Fiquem com isso nas suas mentes. Outra coisa que Isaías diz nesse versículo é que Deus ele tem um armazém, se assim nós podemos chamar. E esse armazém tem salvação. Glória a Deus por isso. E quem recebe a salvação? Quem é que recebe a salvação? Aqueles que temem a Deus. A salvação, ela está disponível para aquele que teme a Deus. Olha que coisa linda. Vamos lá em Atos, no capítulo 10, nos versos 1 e 2. A gente vai falar do centurião Cornélio, né, o centurião romano. Eu amo essa história desse centurião. Que diz assim: havia em Cesareia
um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Cornélio, ele é um gentio. E nenhum líder judeu achava que Cornélio pudesse ser salvo. No entanto, o que nós podemos ver nos versículos seguintes é algo maravilhoso. Cornélio, ele teve uma visão, vou contextualizar aqui. Ele teve uma visão com um anjo de Deus, que foi enviado a ele, porque Deus reconhecia que ele era piedoso e temente a Deus. E o anjo lhe instrui a enviar mensageiros para buscar Pedro numa cidade chamada Jope. O anjo aparece para Cornélio e diz para Cornélio que as orações dele estavam sendo ouvidas. Reconhece em Cornélio um homem piedoso e temente a Deus e diz: olha, manda teus mensageiros irem lá em Jope para chamar um homem chamado Pedro. No outro dia, Pedro, lá em Jope, ele tem uma visão quando vai orar. E estando com fome, ele vê o céu aberto e descendo um grande lençol branco com animais de várias espécies. Uma voz lhe diz: Pedro, mata e come. Pedro, vendo aquela visão, o lençol branco descendo com vários tipos de animais, e uma voz dizia: Pedro, mata e come. Mas Pedro rejeita aquilo que o Senhor havia enviado, alegando ser comum e imundo. Quando Pedro olha aquela visão, ele diz: não, eu não vou comer qualquer tipo de animal. Eu sou um judeu. Eu não vou comer essas coisas comuns e imundas. E acontece dos mensageiros de Cornélio encontrarem Pedro e avisarem que Cornélio estava aguardando para que ele anunciasse a palavra da salvação. E o interessante é que Cornélio havia gerado tantas expectativas e era tão forte o temor a Deus que quando ele se encontrou com Pedro, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante de Pedro. Pedro disse: não, se tivesse aqui dizer: não, rapaz, faça isso não. Eu sou homem igual a você. Não faça isso não, eu não mereço isso não. Mas por causa do temor de Cornélio. Ao que Pedro lhe disse: ergue-te, que eu também sou homem. Cornélio narrou tudo o que havia acontecido sobre a visão. E naquele momento Pedro entendeu a visão do lençol branco, com os animais que ele rejeitou. No versículo 34 de Atos 10, Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso. E o que nós vemos nos versículos 44 e 45 de Atos 10 é algo sobrenatural. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Uau! Glória a Deus! Porque isso aconteceu, nós também tivemos acesso. Nós também tivemos direito, porque Jesus, quando ele veio para o povo de Deus, que era o povo judeu. Mas o povo de Deus não quis escutá-lo, não quis reverenciá-lo, não quis recebê-lo. E abriu-se uma porta, um portal de salvação para os gentios. Glória a Deus por isso. A palavra da salvação foi enviada àqueles que temiam a Deus. Amém? O segundo item para o qual o Senhor tem um armazém citado lá em Isaías é a sabedoria. Repitam comigo: sabedoria. Aleluia. Salmos 111:10 e Provérbios 9:10 dizem a mesma coisa. Salmos 111, versículo 10 e Provérbios 9, versículo 10. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, naquelas minhas orações, nos meus momentos de orações, quando eu digo: Pai, derrama da tua sabedoria, Ele diz: tenha temor. A sabedoria acompanha o temor do Senhor. O conhecimento acompanha o temor do Senhor. A salvação acompanha o temor do Senhor. Aleluia. Lá na parábola das 10 virgens, isso está lá em Mateus, no capítulo 25, dos versos 1 a 13, nós podemos ver a sabedoria em evidência. Nessa parábola conta a história de
10 noivas. E há uma separação dessas noivas, porque a palavra diz que 5 eram sábias e 5 eram nécias ou imprudentes. E o que é que separa um tipo da outra? O temor do Senhor. É o que separa esse grupo das noivas, porque 5 estavam com as suas lamparinas e com seu azeite pronto. Elas estavam com estoque de lamparina. A parábola conta o seguinte, que as noivas estavam esperando o noivo. E aqui há uma figuração de que a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. Então diz que as noivas estavam esperando o noivo. Eram 10, só que 5 estavam preparadas. 5 estavam com as suas lamparinas e com o azeite para carregar as suas lamparinas. E 5 estavam apenas com as lamparinas, mas com pouco azeite. E chegou um dado momento, elas estavam esperando o noivo, e o noivo demorando. A gente nunca vê isso, né, nos casamentos. Geralmente é a noiva que demora. Mas o noivo estava demorando para chegar. E as noivas lá esperando o noivo aparecer. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E elas foram ficando cansadas. Chegou um momento que as 5 nécias, ou as 5 noivas imprudentes, pediram para a noiva, para as outras 5 noivas sábias: me dá um pouquinho do teu azeite. Divide comigo aí o teu azeite. E as sábias disseram: nananina, não. Se o noivo chegar e eu não tiver azeite, como é que vai ser? Sai e vai comprar o teu azeite. Te vira. Dá teus pulos por aí. E elas saíram para comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar o azeite, ouviram a voz: lá vem o noivo. As 5 noivas sábias se prontificaram, ficaram preparadas e prontas. E o noivo chegou, levou as 5 noivas e fechou a porta. E aí as 5 nécias vieram com seus azeites, porque tinham comprado no mercado, e começaram a bater na porta. Abre aqui, nós queremos entrar. Nós chegamos agora. E sabe o que foi que o noivo disse? Eu não te conheço. E elas ficaram do lado de fora. Então a gente pode entender, a parábola conta isso, que essa história se refere sim a Jesus como noivo, as noivas como a igreja, e essa oportunidade como a salvação. Elas entraram no portal, elas foram com o noivo. E o que diferencia aquelas que foram com o noivo daquelas que ficaram? O temor do Senhor. As noivas nécias não tiveram temor ao Senhor. Elas desconsideraram aquilo que era santo, aquilo que era sagrado. Elas simplesmente não observaram as sinalizações, as faixas, os semáforos, o portal que estava aberto para que elas pudessem andar. Aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Glória a Deus. Vocês estão caladinhos. Eu sei que a palavra está sendo ministrada para vocês. Então, se nós quisermos ter sabedoria, devemos abraçar o temor do Senhor. Amém? Voltando lá para Isaías, no 33, eu fiquei muito tempo nesse versículo. O terceiro item que podemos achar no armazém de Deus, para o qual o temor do Senhor é a chave, é o conhecimento. Repitam comigo: conhecimento. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A chave do conhecimento é o temor do Senhor. Agora, que conhecimento é esse? Será que é um conhecimento científico, acadêmico, matemático? Um conhecimento para negócios? Há vários tipos de conhecimento. E a gente sabe disso. E o temor do Senhor é a chave para que tipo de conhecimento? Isso que está lá em Isaías. Que tipo de conhecimento é esse? Que o temor do Senhor é a chave. A resposta está em Provérbios, no capítulo 2, no verso 5, que diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Uau! Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que quer dizer o conhecimento de Deus? O que é que o escritor aqui está querendo dizer com conhecimento de Deus? Conhecimento de Deus é conhecer a Deus intimamente. Aleluia.
E você conhecerá como Deus conhece. Você terá a mente de Cristo. Paulo ensina ao povo de Corinto, em 1 Coríntios 2, sobre ter a sabedoria divina e não a terrena. É muito interessante essa passagem. Eu não vou ler aqui também para a gente ganhar tempo. Mas lá no verso 16, Paulo diz: mas nós temos, à medida que ele vai ensinando sobre como ter o conhecimento de Deus e não conhecimento terreno, ele dá várias instruções. Eu recomendo até que vocês leiam 2 Coríntios 2, a partir do versículo 1 até o 16. Mas no verso 16, Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos o temor do Senhor, nós temos a mente de Cristo. Então, o temor do Senhor é a chave para termos a mente de Cristo. Quando tememos a Deus, nós recebemos a visão de Deus. Amém? E eu gostaria de trazer algumas definições do que é o temor do Senhor, de acordo com a Bíblia. De acordo com o que está na Bíblia, o que é o temor. Mas antes de dizer o que é o temor, eu vou dizer o que o temor não é. Amém? O temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. O temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Tem muita gente que acha que Deus é um Deus tirano. É um Deus que machuca, é um Deus que coloca no leito, é um Deus que coloca doença. E muitas pessoas desenvolvem um medo de Deus, achando que isso é um temor. E não é. O temor não é ter medo a Deus. Aleluia. Ou ficar assustado com Ele. O que Ele quer é intimidade. Deus, Ele quer ser íntimo. E Ele nos deu Jesus. Ele nos deu a pessoa do Espírito Santo para que esse caminho da intimidade, ele fosse aberto. Para que a porta da intimidade, do relacionamento, ela fosse escancarada. O véu rasgou. Nada mais impede a gente de chegar na presença do nosso Deus. Porque Jesus nos deu essa garantia. Ele nos possibilitou entrar na presença do Senhor. Então, quando a gente vem para a igreja, que a gente vem adorar, que a gente vem exaltar o nome de Jesus, a gente está acessando essa presença. Nesse lugar, nesse ambiente, Deus, Ele se sente desejado, honrado e reverenciado quando nós não ficamos de qualquer jeito. Nós não podemos ficar de qualquer jeito quando a palavra está sendo ministrada. Tem que haver uma reverência, tem que haver honra. E eu digo mais uma vez, não é o vaso, mas é a palavra que está sendo semeada. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo designada. Quando a palavra de Deus ela é lançada, ela tem que ser como a chuva que rega o solo. Ela não volta para Deus vazia. Amém? Glória a Deus. E o que é o temor do Senhor? Eu vou trazer aqui alguns pontos, são 9 pontos. Primeiro, é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. Segundo, é atribuir ao Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra na nossa vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ação de graças contínua. O tempo todo está adorando, rendendo graças ao Senhor. É honrar o que Ele honra. É amar o que Ele ama. É detestar o que Ele detesta. É fazer do interesse dEle o nosso interesse. Olha que maravilha. Se eu pudesse resumir numa frase, seria só essa. É uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Aqui sim a gente deve ter medo, pavor, terror, do simples pensamento de ofender a Deus. É submeter a nossa vontade para abraçar a dele completamente.
Aleluia. É uma limpeza ou purificação que dura para sempre. E por fim, é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Olha que coisa linda. O temor do Senhor é o deleite de Jesus. Isso está lá em Isaías também, no capítulo 11, nos versos 2 e 3. Isaías 11, 2 e 3, que diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, falando de Jesus. Isaías foi o profeta mais messiânico, que mais anunciou a vinda de Jesus. Então diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O seu deleite é no temor do Senhor. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Por isso que Jesus era ouvido. Quando a gente navega, visita essas passagens, a gente vai entendendo por que Jesus era tão eficaz e eficiente nas suas orações. Você quer provar a sua vida de oração? Você quer ver suas orações respondidas rapidamente? A Bíblia diz que Jesus foi ouvido por causa do seu temor piedoso. O temor do Senhor posiciona o nosso coração para receber respostas. O temor do Senhor posiciona o nosso coração para receber respostas. Hebreus 5:7 diz: o qual, falando de Jesus, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus, ele era ouvido o tempo todo, por causa do temor que ele tinha ao Pai. E olha que Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Mas ele nos ensinou aqui uma forma de a gente temer a Deus. E que a gente siga o exemplo dele. Porque Jesus é o nosso maior mestre. Ele nos ensina na sua palavra. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele nos conduz em caminhos de paz, em caminhos de segurança, em caminhos de alegria, em caminhos de regozijo, em caminhos de salvação. Amém? Aleluia. Jesus, ele se deleitava no temor do Senhor, por isso ele era ouvido. Amém? Glória a Deus por isso. E para concluir, eu trarei aqui algumas promessas para quem teme a Deus. Alguém aqui teme ao Senhor? Glória a Deus. Então tem para alguns não levantaram o braço, mas eu creio que temem também. Mas tem algumas promessas para quem teme ao Senhor. O temor do Senhor garantirá que a grande bondade de Deus abunde em nossa vida. O temor do Senhor garantirá que a grande bondade de Deus abunde em nossa vida. Salmos 31:19 diz: como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Aleluia. Ele promete proteção angelical. O temor do Senhor promete proteção angelical. Em Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor é sentinela. O anjo do Senhor, ele é sentinela. Sentinela é aquele que está firmado, aquele que guarda, aquele que está ali atento. Sentinela. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha que bênção. O temor do Senhor faz uma sentinela de anjos ficar do lado da gente. Olha que maravilha. O temor do Senhor fornece a sua provisão, a provisão de Deus. No Salmo 134:9, nós vemos: temei ao Senhor, vós, os santos, pois nada falta aos que temem. Olha que bênção. O temor do Senhor traz paz à mente. Quantas pessoas hoje com a mente conturbada, perturbada, com as suas emoções desequilibradas. É simples. É simples colocar a mente cativa ao Espírito Santo do Senhor. Basta ter temor. Basta ativar o armazém
de Deus e dizer assim: eu quero temor. Eu quero que a minha mente fique sã, que a minha mente seja saudável. E lá em Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Quantas pessoas hoje estão inquietas? Inquietas. Por todos os motivos. Faltou dinheiro, estou inquieta. Faltou a comida, estou inquieta. Faltou o trabalho, estou inquieto. Briguei com a esposa, estou inquieto. Alguém falou grosso comigo, fica inquieto. Quebrei o salto do sapato, fica inquieta. Meu vestido rasgou, fica inquieta. São coisas tão bobas, tão simples, que nos deixam inquietos hoje em dia. A gente parece mais um barril de pólvora. Qualquer coisa a gente está explodindo. E se não fizerem a nossa vontade, aí é que a gente explode mesmo. Coloca a tua mente cativa ao temor do Senhor. Porque a tua mente vai se manter em paz. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, eu amo esse versículo. Eu costumo dizer que esse é um dos meus endereços na Bíblia. Porque é um versículo que me tira de muitas situações aflitas. Inclusive de morte. Quando eu perco alguém, já perdi alguém na família, inclusive na pandemia. Esse versículo ele me sustentou muito. E a garantia que Deus dá. Ele dizendo para o profeta Jeremias 29:11, ele diz: porque sou eu que conheço os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que você deseja. Se a gente tiver a convicção de que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, a gente não entra em inquietação, não. A gente não entra em aflição, não. Porque quando isso chega, porque Jesus diz que no mundo a gente teria aflição, Jesus não engana ninguém, não é porque a gente é crente que a gente vive um mar de rosas, mas a gente passa por aflições. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas olha, ei vocês, tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você vence comigo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A gente não precisou passar pela cruz. A gente não precisou passar pelo sacrifício. A gente venceu porque Ele venceu por nós. Amém? E por fim, o temor do Senhor garantirá uma boa vida. Quem aqui quer ter uma boa vida? Glória a Deus. Lá em Salmos 111, no verso 10, na versão A Mensagem, diz assim: a boa vida começa no temor do Senhor. Você quer ter uma boa vida? Comece no temor do Senhor. Escolha o temor do Senhor. Abrace o temor do Senhor. Amém? Irmãos, eu espero que vocês tenham sido muito abençoados. Só para finalizar, eu ontem recebi uma mensagem no meu celular. Um irmão lá da igreja me mandou aquelas mensagens assim, né? Aquelas frases de impacto, de efeito. E quando eu olhei, eu estava estudando sobre esse assunto também. E eu olhei aquela mensagem, mas não olhei de qualquer jeito. Essa frase é de um cristão, de um americano, um pastor. Ele é conferencista, chamado John Maxwell. Escreveu mais de 60 livros, centrado principalmente no tema de liderança. Ele disse: Deus usa pessoas comuns que são obedientes a Ele para fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas comuns que são obedientes a Ele para fazer coisas extraordinárias. E eu vejo que esse obediente aqui, ele tem muito a ver, tem muito sentido com ter temor ao Senhor. Pois Deus usa pessoas comuns que são obedientes a Ele, que têm temor no seu coração, que fazem coisas extraordinárias. Se deixe ser encontrado neste lugar de temor do Senhor, pois é neste lugar que Deus fará coisas extraordinárias através de você. Amém? Que vocês tenham sido abençoados com a palavra que foi lançada.
como semente hoje, permitam que ela frutifique na vida de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de pregar a Tua palavra, de receber da Tua palavra, de ensinar a Tua palavra, Pai. Eu creio, Senhor, que as pessoas sairão daqui diferentes, Pai, do que chegaram. Eu creio que a Tua palavra foi lançada e, como você mesmo diz, ela não voltará para Ti vazia, mas ela cumprirá, Pai, tudo que foi estabelecido pelo Senhor. Eu creio em pessoas frutificando. Eu creio nessas pessoas, Pai, entrando no temor do Senhor, Pai. Acessando o armazém, Senhor, que o Senhor tem disponível, Senhor. Sabedoria, conhecimento, salvação, libertação, paz, alegria, Senhor. Tudo que está, Pai, no temor do Senhor. Essas pessoas desfrutando, Senhor. A partir de agora, Senhor. Superabundando a Tua graça na vida delas, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque você nos conduziu nesse ensino. Obrigada por Tua presença aqui. Nós te exaltamos, glorificamos o Teu nome, Jesus. Porque sabemos e conhecemos o Teu caráter, a Tua natureza. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Obrigada, viu?